Quero convidar todos para nós orarmos. Feche os olhos. Deus amado, louvamos o Seu nome, Pai, pela proteção que o Senhor nos dá. Louvamos o Seu nome, Pai, porque a Sua proteção não é como a proteção do mundo. Não é como os soldados, os guardas, os exércitos desse mundo. Sua proteção, Senhor, não é simplesmente contra as coisas desse mundo. O Senhor nos protege contra o maligno, contra o pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor divino, porque podemos confiar no Senhor, porque o Senhor como pastor é nosso refúgio, nossa cidadela, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante da Sua presença, louvamos o Seu nome por isso, e trazemos diante do Senhor nossas ansiedades e a nossa luta espiritual. Toma-nos nas Suas mãos, Pai. Nos fortalece pelo poder do Seu Espírito e nos batiza aqui, Pai, como congregação e como igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja Central de Curitiba. Que bom nós podemos estar aqui junto com vocês. Eu estou falando em nome meu e da Maricel. Que bom poder começar mais um ano. E esse é o terceiro ano nosso de ministério aqui. Como o tempo passa rápido. Já pensou? Você já tinha até esquecido isso, não é? 2011 foi o primeiro. Chegamos aqui em março. 2012. E nós estamos começando 2013 juntos. Até quando? A gente não sabe. Eu gostaria que fosse mais 2 ou 3 anos, porque eu disse que eu ia ficar aqui até Jesus voltar, não é? Ou melhor, que Jesus volte antes de a gente sair. E eu tenho no meu coração esse profundo desejo de que o Senhor Jesus volte logo. Hoje, aqui na Igreja Central de Curitiba, é dia de quê? Que maravilha! Hoje é dia de festa, porque é sábado. E sábado é dia de festa, é dia de louvar ao Senhor, de adorar, é dia de cantar, dia de olhar para o lado, de cumprimentar os amigos, olhar para trás, cumprimentar aqueles que não são tão conhecidos, para frente, não é? Essa é a Igreja Central de Curitiba, a igreja do amor, a igreja do amor. Você já foi cumprimentado aqui hoje? Quem está na frente, quem está atrás, já te deram um abraço? Do lado você já conhece quem está do lado. Eu quero na frente e atrás. Quem está atrás de você, na frente de você, pergunta o nome, da onde veio. Aí, olha que barulho maravilhoso. Isso aqui é música. Esse barulho é música. Isso mostra que o nosso templo está vivo. Tem gente aqui dentro. Eu quero aproveitar enquanto a minha igreja se cumprimenta para dizer a você, muito obrigado, feliz sábado, para dizer a você que nos assiste pela internet, bem-vindo também, você sempre está aqui conosco. Eu tenho encontrado muitas pessoas, agora nas férias, encontrei muitos de vocês que dizem, assisto o seu culto. Então, a gente tem membros da Igreja Central de Curitiba espalhados por muitos lugares, né? No Brasil, fora do Brasil. Esses dias eu recebi um envelope da Espanha, um rapaz que faz teologia, e a esposa mandou um CD para mim, dizendo que eles assistem o culto aos sábados de lá da Espanha também. Ou seja, é uma maravilha nós podemos ter uma igreja assim, tão maravilhosa, tão bonita, aqui e pela internet também. Eu quero, antes de abrir a palavra, quero fazer 2 coisas. A primeira é que, sem ser sábado que vem, porque sábado que vem, como vai haver o carnaval, nós vamos estar no retiro de carnaval, então não estaremos aqui, mas sem ser sábado que vem, no sábado seguinte ao carnaval, eu vou estar pregando só para uma parte dessa igreja, só para uma parte, não vai ser para todo mundo, é porque nós vamos ter aqui em Curitiba um encontro de saúde muito, muito especial. Para falar sobre saúde, precisa ser gente equilibrada, não é? Gente que conheça muito do assunto e que tenha equilíbrio para colocar o assunto da maneira apropriada.
para falar sobre alimentação, para falar sobre as metas de uma reforma de saúde bem feita, para falar sobre espiritualidade também. E no ano passado, eu fiquei sabendo de um evento que vai estar acontecendo em São Paulo, com alguns profissionais maravilhosos, inclusive convidados internacionais. Eu conheço os 2 convidados internacionais. Um deles é o Dr. Viriato e o outro é a doutora Kátia. O Dr. Viriato é português e é um dos médicos mais capacitados que eu conheço para falar a respeito de saúde, e fala de uma maneira agradável, com conhecimento maravilhoso. Eu encontrei com o Dr. Viriato, eu o conheci dando uma entrevista para o Está Escrito lá no Canadá. Eu fui lá e ele estava lá também, e vi a série de palestras dele. Se você assiste a Novo Tempo e já viu o Está Escrito canadense com o pastor Bill Santos, você já deve ter visto o Dr. Viriato. O Dr. Viriato está vindo para esse evento. E a doutora Kátia, que é PhD na área de nutrição, e que é uma brasileira, mas que mora lá na Califórnia, ela vai estar também nesse encontro. E mais outros grandes profissionais que nós temos nessa área. Vai ser um encontro inesquecível, sem ser o sábado do carnaval, o sábado seguinte. E a coisa é a seguinte: há apenas algumas vagas disponíveis, porque esse curso se abriu no ano passado. Ou seja, foi lançado no finalzinho do ano passado. E ainda tem algumas vagas. Se você gostaria de saber a respeito do curso, a partir de segunda-feira, ligue aqui para a recepção, secretaria da igreja, e se informe. Mas eu gostaria de pedir a você que procure logo, para você garantir a sua vaga. Como vai ser aqui em Curitiba, ia ser lá no Catre, mas como vai ser aqui em Curitiba, ele vai ficar bem mais baratinho, e você vai poder dormir em casa, então não vai ter que pagar hotel. Você corre, mas não deixa de procurar a secretaria para participar desse encontro de saúde maravilhoso que vai acontecer aqui em Curitiba. Ia acontecer só em São Paulo, mas graças a Deus eu conversei com o Ricardo Fioravante e ele me ajudou a trazer o curso aqui para Curitiba também. E você que se interessa em saber sobre essa área, procure a secretaria da igreja a partir de segunda-feira, tá bom? A segunda coisa que eu quero fazer, eu quero passar um vídeo. Ele é uma matéria, uma reportagem, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa reportagem. O corpo do policial militar Yung Caio Rodrigues Faria foi velado no clube da PM em Rondonópolis. Caio morreu depois de ser baleado por um colega de farda. Ele chegou à casa do amigo de moto e capacete e fingiu ser um assaltante para dar um susto. O colega não o reconheceu e acabou atirando. Caio levou 2 tiros na região do abdômen e da virilha. Quando ele caiu e disse: sou eu, Caio, retirando o capacete. Aí foi que o policial percebeu que se tratava do seu colega. O policial Eliseu Teixeira Sintra, que atirou no colega de trabalho, está detido aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis. Ele deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, já que teria agido em legítima defesa. O caso será julgado pela Justiça Militar de Mato Grosso. Quantos de vocês viram essa matéria na televisão? Quero ver. Esse foi um caso triste. Na matéria que eu assisti, havia ali a entrevista com o policial que atirou no colega, atirou no amigo. Eles diziam que foi esse amigo que entrou para dar nele o susto que o convidou e o trouxe para a polícia. Eles eram muito amigos. E ele dava a entrevista, contava o que tinha acontecido e chorava ao mesmo tempo, dizendo ou relatando o desastre que havia acontecido. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 35. Números 35. Nós vamos ler do verso 9 em diante.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Agora vamos para Josué, capítulo 20. Números fala uma ordem, ou relata a ordem do Senhor, para quando eles entrassem na terra prometida em Canaã. Agora Josué capítulo 20, em Josué o povo de Deus já tinha entrado na terra de Canaã, e agora o Senhor repete a ordem. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Vamos parar por aqui. A história das cidades de refúgio para o povo de Israel é uma história de amor e de proteção de Deus. Nessa época, ali no Oriente, onde estava o povo de Deus, onde eles moravam, e nos outros países também, havia um costume antigo, a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Por isso, quando alguém matava uma outra pessoa, o costume local indicava que o parente mais próximo podia vingar a morte, matando aquele que matou. Era uma lei dura e que muitas vezes era injusta, porque num caso como nesse caso de Rondonópolis, segundo as leis locais, em todos os outros países do Oriente, o parente mais próximo do oficial policial que morreu poderia ir e matar aquele que matou, mesmo que tivesse sido sem querer. Deus, por uma série de motivos, considerando o local, considerando a época, considerando o coração rude dos homens, Deus não deu uma ordem expressa a Moisés para que fosse tirada a lei da vingança nesse sentido, para que a justiça se fizesse com as próprias mãos. Mas Deus quis poupar as pessoas que cometiam algum homicídio, e que hoje é chamado como homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar o outro. Por isso Deus previu, entre tantas outras coisas maravilhosas que Deus previu para o povo dele, para que o povo dele fosse feliz, tivesse um convívio agradável, fosse o mais feliz possível nessa terra de pecado, Deus previu e pediu, ordenou que quando eles entrassem na terra de Canaã, dentre todas as cidades fossem separadas 6 cidades, que seriam chamadas cidades de refúgio. Essas cidades tinham algumas características tremendas. Primeiro, já começa que o território da terra de Canaã foi dividido entre todas as tribos de Israel, menos uma tribo. Uma das tribos não recebeu nenhuma herança de terra. Que tribo era essa? Qual? Isso, então vamos lá, gente, vamos conversar. Eu nas férias preguei em vários lugares e senti saudade de vocês também pregando, porque quando eu perguntava o povo não respondia, ou respondia muito fraquinho. E eu gosto de perguntar e responder, e a igreja aqui já acostumou, né? Então é uma maravilha pregar aqui, né? Então a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança, mas eles receberam
a responsabilidade de cuidar de 48 cidades. Dentre as 48, 6 delas foram separadas como cidades de refúgio. Vamos lá, deixa eu ver se eu não apanho daqui. Muito bem, o nome das cidades: Quedes, Siquém. Eu estou lembrando que Quedes, na minha época, alguém era da época do Quedes? Não. Quedes era um tênis, né? Quem usou Quedes aqui? Quero ver. Olha só, que tristeza. Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, ou Bezer, Ramote e Golã. Esse era o nome das 6 cidades de refúgio. Elas estavam situadas assim. Você pode ver aí, marcadinho em vermelho, e você vai notar que no meio desse mapa está ali o Rio Jordão. Então 3 ficavam exatamente de um lado do rio, e outras 3 ficavam do outro lado do rio. Por que será que Deus separou essas cidades assim? Você consegue notar aí que elas não estão muito distantes uma da outra, porque Deus escolheu essas cidades de uma maneira estratégica para que essas cidades ficassem próximas ou próximas de alguém que precisasse delas. Quem queria precisar dessa cidade? Primeiro, quem havia matado alguém sem querer. E por que eu peguei essa matéria sobre o policial que matou o outro sem querer? Porque na hora que enquanto eu estava estudando esse tema bíblico, eu fiquei pensando, mas em que situação alguém vai matar alguém sem querer? Às vezes brincando com uma arma, mas naquela época não tinha uma arma de fogo. Às vezes, e aí eu me lembrei dessa matéria, onde alguém deu um susto em alguém. A reportagem dizia que esse policial, naquele dia, tinha ido dar na justiça um testemunho contra um bandido terrível, e que essa quadrilha estaria perseguindo o policial e jurando de morte. Por isso ele estava assustado, ele já estava armado e preparado para qualquer pessoa que o abordasse ou que viesse a ele com uma atitude hostil. E justamente naquele dia, seu melhor amigo, ou um dos melhores amigos dele, resolveu dar um susto nele e entrar de moto, com o capacete na cabeça, fazendo como se fosse assaltá-lo. E levou 3 tiros na região do abdômen e morreu. Essas cidades seriam procuradas por alguém que tivesse matado sem intenção de matar. Então, as ordens de Deus eram assim: quando acontecer uma coisa nesse sentido, você não pare para despedir da família, não pare para pegar a sua roupa, não pense 2 vezes. Do lugar, da cena do crime, você pega o meio de locomoção mais rápido. Se você tiver um animal, um cavalo, pegue o cavalo e corra para uma das cidades de refúgio, antes que o parente mais chegado, que tem o direito de matar você, alcance você. Você corre para essa cidade. Essas cidades deveriam estar no máximo a uma distância de meio-dia de qualquer lugar do país. Por isso Deus colocou essas cidades de uma maneira tão estratégica, de forma que elas não estavam tão distantes uma da outra. De qualquer lugar do país, qualquer pessoa poderia chegar a uma dessas cidades a pé em meio-dia de viagem. Era uma viagem curta para a época. Também, no caminho, deveria haver algumas precauções que tinham que ser tomadas. Todos os anos, uma vez por ano, os oficiais, os anciãos da cidade, percorriam todos os caminhos que davam para aquelas cidades de refúgio, vendo se havia algum obstáculo. Não podia ter obstáculo nenhum. A estrada devia estar aplanada, deveria haver pontes sobre qualquer rio ou riacho. Nunca nenhum obstáculo, ou uma época de chuvas, deveria, numa cheia do rio, impedir com que a pessoa passasse. Por isso, deveria haver pontes. E principalmente, deveria haver placas grandes
em vários lugares do caminho, principalmente nas bifurcações, indicando cidade de refúgio, cidade de refúgio. Assim, Deus pensou em alguém que tirou a vida de alguém, que se sentiu culpado, que se sentiu acuado, que se sentiu desesperado, arrependido, e que precisou de um lugar onde se refugiar. Ao chegar naquela cidade de refúgio, a instrução da palavra de Deus é o seguinte: você chega, fala com os anciãos, conta o caso, e você vai ficar escondido ali. Mais uma coisa: nunca a pessoa deveria deixar o lugar até que ela fosse julgada, ou até que o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse e outro ocupasse o lugar dele, porque aí haveria perdão. Mas enquanto isso, ela nunca deveria deixar a cidade de refúgio. Deveria ficar lá o tempo todo, a vida toda, se fosse necessário, para poder salvar a sua vida. Alguma vez na sua vida, você já se sentiu impuro? Impuro. Eu creio que a vida de um cristão, pelo menos a minha vida é assim, é a gente se sentir impuro todos os dias da vida da gente. É isso ou não é? Aliás, o dia que eu me sinto puro, quer dizer que eu estou bem satisfeito com a minha situação. Estou feliz. E essa situação de se sentir bem e feliz do jeito que está, é a situação de Laodiceia. E a informação ou o apelo que Deus faz, ou que Jesus faz para os membros da igreja de Laodiceia é: você é morno, porque você diz assim: eu estou rico, abastado, eu não sinto falta de coisa nenhuma. Sensação de bem-estar. Mas ao mesmo tempo é terrível se sentir impuro, não é? É terrível. Você acordar a cada manhã e pensar, antes de orar, assim: Senhor, eu vou falar o que para o Senhor hoje? Porque eu me sinto impuro. Mais uma vez eu caí. Muitas e muitas vezes você tem que confessar o mesmo pecado. Muitas e muitas vezes você tem que deparar com a sua falta de capacidade de estar apegado com Deus, ou com a sua falta de capacidade de viver aquilo que Deus pediu. E a gente se sente impuro. Impuro e sujo é a mesma coisa. Sujo. Engraçado é que essa sensação de impureza ou de sujeira, ela influencia até mesmo nos relacionamentos da gente, né? Quanto mais impuro você se sente, quanto mais culpado você se sente, quanto mais sujo você se sente carregando o seu pecado, dá a impressão que você fica armado contra as pessoas ao redor. Quem é impuro se sente acusado. E nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite, sem parar, perante o Senhor. E eu fico pensando que aquele soldado que se sentia acuado, porque ele tinha dado um testemunho naquele dia, e ele estava armado, ele é muito parecido com você, quando você se sente impuro. Porque quando você se sente impuro, até mesmo palavras que são ditas por alguém que muitas vezes nem sabe da sua situação, ou que não vê essa impureza em você, pelo contrário, vê em você alguém bom, mas essa pessoa às vezes diz uma palavra ou uma frase com alguma coisa que dá a entender a você uma acusação, e você na hora já rebate. E a pessoa se assusta e fala assim: poxa, mas eu não disse nada, por que essa pessoa reagiu assim? E aí a gente fica pior ainda, maltratando os outros. Como é difícil viver se sentindo impuro. E cansado. Já se sentiu cansado? Quem de vocês tirou férias agora, em janeiro? Quero ver a mão erguida. Quem tirou férias? Erga a mão bem alto. E os outros não tiraram férias. Está cansado? Tá. Eu imagino. Final do ano eu estava muito cansado. Muito cansado. E aí
agora no final das férias a gente vai ficando cansado de descansar. E já fica com vontade de voltar. Fica lembrando dos rostos de um e de outro. Fica lembrando dos eventos, dos dias que a gente passa junto, das conversas que a gente teve. A gente se lembra de como é gostoso poder chegar perto de pessoas, como é gostoso participar da vida das pessoas. A gente fica pensando também no tanto de projetos que Deus tem colocado para essa igreja e no que está para acontecer aqui esse ano, e o cansaço vai. Mas eu fico pensando em quem não descansou. Esse mundo é um mundo cansado. Eu estava entrando ontem no elevador e chegou uma vizinha minha, mora ali no prédio. Eu sempre encontro com ela no elevador. É uma garota nova, mais ou menos da minha idade. E eu disse: você tirou férias? Ela disse: não. Eu sou cirurgiã dentista e não dá para tirar assim. Eu tiro um recesso ali. Natal e Ano Novo dá para tirar uns 15 dias. Umas fériasinhas de 15 dias. E você está cansado? A gente fica, né? O pique, a coisa, não para. O mundo hoje está cansado. Por causa do excesso de trabalho, o excesso de correria, o estresse da cidade. As pessoas andam sobrecarregadas, cansadas, armadas, distante de Deus. Já se sentiu distante de Deus? Sentir distante de Deus é quando você tem junto com você um sentimento constante de que não adianta orar. E você diz assim: não adianta eu orar, porque Deus não me ouve. Isso, quando você diz Deus não me ouve, você está querendo dizer assim: tem alguma coisa que está acontecendo comigo que faz com que Deus não responda aquilo que eu peço. Pelo menos Ele não responde do jeito que eu peço. Ele não faz do jeito que eu espero. Tem alguma coisa comigo que faz com que eu não consiga perseguir os alvos que eu coloquei na minha vida, não consiga fazer aquilo que eu vejo que é a vontade de Deus para mim. Mas também fraco. A cidade de refúgio era para aqueles que estavam se sentindo fracos. Você já se sentiu fraco alguma vez? Fraco, sem forças para lutar. Porque além de você se sentir sem um lugar para abrigo, além de você se sentir distante de Deus, além de você se sentir impuro, você ainda diz assim: Senhor, além disso e além da distância, eu não tenho nem forças para rogar ao Senhor. A fraqueza espiritual, ela vem quando ela impede você de orar. Quando você a cada dia faz planos assim: amanhã eu acordo mais cedo para falar com Deus. Você não consegue. E aquele dia fica: amanhã eu vou começar um jeito de vencer o meu pecado. Amanhã eu vou começar uma luta contra esse pecado que eu não consigo abandonar. Amanhã, mas você não consegue de novo. A fraqueza espiritual, ela brota de corações que estão se sentindo distantes de Deus, impuros, fracassados. Fraqueza espiritual. E é desesperador lidar com fraqueza espiritual. É desesperador você olhar para você mesmo e dizer: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como sair da lama, eu sei como sair do pecado, mas eu não consigo, porque eu sou fraco, eu não tenho forças. Humilhado. Já se sentiu humilhado alguma vez? Já? O mundo se sente humilhado hoje também. É lógico que existem algumas situações humilhantes que são marcantes na vida da gente, não é? Uma vez eu parei o carro na rodoviária, tinha ido com minha mãe e minha irmã, elas estavam dentro do carro comigo, e parei porque nós tínhamos combinado que o quarteto Arautos do Rei ia passar para me pegar. Eu cantava no quarteto naquela época, e nós íamos começar uma viagem, e eu estava em São Paulo. Então fui até a rodoviária de São Paulo, parei o meu carro num cantinho, perto de um posto policial, para mais segurança, e fiquei aguardando. E eles demoraram meia hora, 1 hora, e eu fiquei ali. Num momento, enquanto eu esperava, uma perua Kombi da polícia parou ali na frente
De repente o rapaz engatou a ré e veio dando uma ré bem rápida. Só que do jeito que ele vinha, dava a impressão que ia bater, pegar a parte do carro assim, do lado onde eu estava. Minha mãe, olha, olha, ele vai bater. E eu tirei a cabeça e olhei assim, e ele passou bem pertinho. E logo em seguida, ele engatou a primeira e veio, parou a janela do lado, parou a janela dele emparelhada com a minha, e começou a dizer assim: por que você pôs a cabeça para fora? Mas não desse jeito que eu estou falando, ele gritava comigo, né? Por que você pôs a cabeça para fora? Ele se irritou porque eu fiquei com medo de que ele batesse no meu carro. E aí ele desceu do carro e me mandou descer do carro, gritando comigo, me mandou pôr as duas mãos em cima do carro, e na rodoviária tem pouca gente, você sabe, né? Fez aquela coisa assim ao redor, e ele começou a me revistar e diz assim: eu vou descobrir alguma coisa errada no seu carro, eu vou acabar com você agora, vou segurar esse carro. E enquanto ele estava fazendo aquilo, de repente chegou um superior dele, conversou, falou com ele no ouvido, ele se enfezou um bocado, saiu, e aí esse oficial veio falar comigo e veio pedir desculpas pela maneira como eu tinha sido tratado e tal. Mas no meu coração, a minha vontade, naquela época eu era muito amigo do coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo, de um dos coronéis, e a minha vontade era telefonar para ele. Eu anotei o nome do soldado, e eu fui muito tentado a ligar para ele, porque é maravilhoso quando você se sente humilhado, usar a autoridade. Carteiraço, sabe como é que é? E se eu fosse o coronel, meu pai, eu ia ter que me segurar muito, para não dizer para ele: você sabe com quem que você está falando? Às vezes a gente tem vontade de dizer: você sabe com quem que você está falando? E às vezes não é nem para um policial ou para um oficial, às vezes para o caixa do supermercado, né? E você se sente na autoridade, e você diz: quem é o gerente? Uma vez eu não aguentei, fiz isso num posto de gasolina. Eu fui maltratado por um frentista, humilhado, eu nem me lembro o que é, foi tão terrível que eu nem me lembro. E eu disse para ele: quem é o gerente desse posto? E aí ele ficou meio assim: eu quero falar aí. Perguntei para outro: está ali dentro? E eu fui para o gerente, expliquei para o gerente o que tinha acontecido, e falei para ele: se foi seu funcionário. E quando eu acabei de falar, ele disse assim: meu funcionário está certo, se eu não quiser, não abastece aqui, vai em outro posto. Ou seja, eu tive que aprender de um outro jeito, que não é legal dar carteiraço, né? Autoridade resolve. Para que a autoridade? Mas nesse dia eu fui humilhado. É lógico, tem dias em que você é humilhado, é ultrajado, né? Você se sente assim, naquela hora, dentro da igreja, já se sentiu humilhado? Mas quem ele pensa que é? Só porque está com a plaquinha aqui de diácono, diaconisa? Só porque é ancião da igreja? Só porque é o pastor da igreja? Quantas vezes a gente se sente humilhado por tão pouca coisa na igreja, e as pessoas costumam dizer assim: não, se fosse lá fora tudo bem, mas dentro da igreja a gente espera que as pessoas fossem melhor crescidas espiritualmente. Não é o que a gente fala? Humilhado na verdade é quando você sente que o seu eu foi diminuído diante do eu de outra pessoa. Humilhado, é esse sentimento. Mas a gente se sente humilhado todos os dias. Eu estava vendo uma matéria sobre consumismo, e ali o autor dessa matéria dizia assim, que as pessoas vivem insatisfeitas, e não é em revista religiosa, elas vivem insatisfeitas porque elas não conseguem consumir como a mídia nos ataca para consumirmos. E essa doença do consumismo está crescendo cada vez mais, e o cartão de crédito diz assim, que você pode, que o cartão de crédito dá isso e dá aquilo para você, e as pessoas vão se endividando no cartão de crédito, não é? E esses dias eu presenciei uma discussão de uma criança com a mãe na porta do banco. Mas eu quero. E eu não tinha entendido ainda o que aquela criança queria. Era um menino dos 4 anos. Mas meu filho, não dá. E até que eu fui entender, e passou aí uns minutos e a mãe diz assim: filho, você não tem idade para ter cartão de crédito. É lógico que as crianças querem um cartão de crédito, né? O cartão de crédito dá tudo.
Eu quero essa coisa, né? Ele pode me dar tudo. E as pessoas vivem humilhadas porque elas não têm a mesma coisa que as outras pessoas, e elas vivem se comparando, né? Comparam a vida dela com os outros. A comparação é a base da desgraça da gente. Viver comparando os outros, porque eu tenho, o outro não tem, porque, puxa, mas ele tem mais do que eu, ele tem esse emprego, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem dinheiro, eu não tenho, eu estou sempre na dificuldade, e as pessoas se sentem humilhadas por isso, tristes. Se você der uma olhada rápida, todas essas características se encaixam na vida de 99,9% da população mundial. As pessoas andam tristes, cabisbaixas, se sentem fracas, humilhadas o tempo todo. Agora, Deus tinha uma saída. Se você der uma olhada, o nome dessas cidades, por exemplo, Quedes significa santificação para o impuro. E a grande coisa, a grande mensagem das cidades de refúgio é que, em primeiro lugar, elas representam a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus no Antigo Testamento. A ideia das cidades de refúgio era o seguinte: você que cometeu um delito sem querer, tem um refúgio. A grande mensagem delas é: você que vive pecando involuntariamente e transgredindo a lei de Deus sem querer, você sabe que não deve fazer, você sabe o que é certo, você gostaria de fazer o certo, mas quando você vê, já aconteceu, já pecou, já errou de novo, e pecou de novo, errou de novo, você não meditou, não premeditou, mas quando você vê, já foi. Você que está se tornando impuro desse jeito, se sente impuro. Existe uma santificação para o impuro, e essa santificação está em Jesus. A cidade de Siquém significa lugar de descanso para o cansado. Hebron significa lugar de comunhão, um lugar onde você é aceito. Bezer significa lugar de refúgio para o fraco. Golã, lugar de refúgio para os tristes. Esse é o significado das cidades de refúgio. Mas e hoje? Existem cidades de refúgio para onde a gente pode correr assim? Quando a gente quer? Existe ou não? Sim ou não? Perguntar de novo. Sim ou não? Opa, primeiro estava mais não e menos sim, agora está mais sim do que não. Sim ou não? E que lugar é esse? Igreja? É isso? Acertou na mosca. Porque se as cidades de refúgio têm como grande mensagem que o Senhor Jesus é o nosso refúgio, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, e somos membros desse corpo, cada um de nós, cada um de vocês, e ele ressalta bastante o fato de que não importa se um se sente pequeno ou grande, ou se um se sente inútil, mas eu sou só a unha do dedinho do pé, não tem problema. Você é membro do corpo de Cristo, e todos nós contribuímos para esse corpo, porque quando Jesus andou aqui nessa terra, Ele abençoava as pessoas, Ele tocava as pessoas, com a sua mão Ele curava as pessoas, a sua boca proferia palavras de bênçãos, os seus pés o conduziam para se encontrar com as crianças, Ele colocava as crianças no seu colo e as abraçava e as abençoava. Mas depois que Jesus foi para o céu, você e eu somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os braços de Jesus. Você e eu somos o Cristo aqui na terra, e quando nós nos reunimos nesse lugar, nós somos a representação do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja que sou eu, a igreja que é você, é a cidade de refúgio do século XX. A igreja é a cidade de refúgio. Agora, querido, se a igreja é a cidade de refúgio, a igreja é o lugar onde são bem-vindos e se reúnem os
os infratores, os pecadores. Se a igreja é a cidade de refúgio, os caminhos para cá têm que ser aplanados. Eu não estou dizendo só o asfalto, e não fui eu que mandei arrumar essa rua todinha, só para o caminho da igreja ficar aplanado. Na verdade, são os caminhos espirituais. Tem que ter placas bem grandes, dizendo para toda a nossa comunidade ao redor: cidade de refúgio. Essa igreja que está plantada no centro de Curitiba é uma cidade de refúgio. Se você está se sentindo impuro, está se sentindo cansado, está se sentindo triste, perseguido, fraco, corra para lá. Ali tem um lugar de refúgio para você. Ali as pessoas vão sorrir para você. Ali as pessoas vão abraçar você. Ali as pessoas vão amar você, porque elas são o braço de Jesus. Elas vão dizer palavras que confortem você. E mesmo numa multidão de pessoas como essa igreja, você vai ser notado lá. Não só na recepção, você vai ser notado lá dentro, porque ninguém vai sentar do seu lado e deixar você sair sem perguntar o seu nome, de onde você veio. Vai deixar de perguntar se você precisa de alguma coisa. Se a igreja é a cidade de refúgio, aqui as pessoas vêm para se sentirem aceitas. Se a igreja é a cidade de refúgio, aqui são bem-vindos os homossexuais, aqui são bem-vindas as lésbicas, aqui são bem-vindos os bandidos, aqui são bem-vindos os drogados. Sim ou não? Sim ou não? Sim, são todos bem-vindos. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Bulhão há muitos anos, mais de 20 anos, que marcou profundamente o meu coração, quando ele contou que ele tinha passado numa viagem, passou por uma cidade, ele não disse o nome, e naquela noite ele foi pregar na igreja. Enquanto ele estava ali se preparando, ele ouviu um barulho na porta, uma discussão. Eu vi uma pessoa dizendo palavrões na recepção da igreja. E de repente ele olhou aquilo acontecendo e viu que uma mulher, a que estava dizendo palavrões, saiu da igreja. Ele saiu de onde ele estava, ali da plataforma, de dentro da sala pastoral, correu e perguntou o que tinha acontecido. E alguém disse: estava aí uma prostituta, vestida de prostituta, a roupa terrível, quase sem roupa. E essa mulher tentou entrar na igreja. Mas o senhor pode ficar tranquilo, porque eu acabei com isso. E eu disse para ela que aqui é a casa de Deus, e aqui não é o lugar de entrar com roupas desse jeito. E ela saiu. E o pastor Bulhão disse: eu corri atrás dessa mulher, ainda consegui encontrar no meio do quarteirão, e disse para ela que eu que ia pregar naquela noite, e que ela ia ser a minha convidada especial, e que eu ia colocá-la no primeiro banco da igreja. Pedi desculpas pelo que havia acontecido. E ele disse: mas não adiantou. Ela olhou para mim e disse assim: eu pensei que eu fosse achar um lugar onde eu fosse aceita. A minha vida é uma desgraça. Eu estou enjoada, cansada de ser quem eu sou. E hoje eu ouvi um anúncio dessa programação. Pensei que poderia haver para mim um refúgio lá dentro. Mas eu vi que eu fui para o lugar errado. O pastor terminou contando a história dizendo: quem sabe Deus me mandou para aquela cidade para falar unicamente para aquela mulher, mas ela não conseguiu ouvir a palavra naquela noite, porque ela não estava vestida adequadamente com os trajes apropriados para estar dentro da casa de Deus. Queridos, aqui não é o lugar onde a gente repara a roupa dos outros. Aqui não é o lugar onde a gente presta atenção na vida dos outros. A igreja tem que ser a igreja do amor, onde o amor de Cristo seja manifesto através do olhar, onde o abraço seja dado através de palavras de aceitação,
onde alguém não seja julgado por ninguém pelo que ele é ou pelo que ele não é, pelo salário que ganha ou deixa de ganhar, se está desempregado há 1, 2 ou 3 anos. Aqui não é o lugar onde as pessoas julgam umas às outras, porque para a cidade de refúgio, que é a Igreja Central de Curitiba, Igreja Adventista Central de Curitiba, para essa cidade de refúgio, não pode haver obstáculos, mas pontes, não pode haver buracos. Tem que haver placas grandes dizendo: cidade de refúgio. Se você está cansado, se você se sente culpado, se você se sente recriminado, se você se sente jogado fora pelo mundo, se você se sente um lixo, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar onde você pode vir. Se refugie aqui e se achegue aqui, porque você vai entrar num lugar onde todos nós somos pecadores. Todos nós. É por isso que Jesus disse para aqueles que queriam apedrejar a mulher: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pode ser que o seu pecado seja de um outro jeito. Pode ser que ele tenha uma outra cara, que o cheiro do seu pecado seja diferente do cheiro daquele. Pode ser que o seu pecado seja incolor, invisível, mas ele está aí. E a cidade de refúgio foi feita para os pecadores, para os necessitados. A cidade de refúgio, o nome dela diz, ela é refúgio. Refúgio bem presente na hora da tribulação. Por isso, querido, se Jesus trouxe você hoje aqui essa manhã, é porque você precisava de um refúgio. Você precisava de um abrigo. Você precisava de palavras de aceitação, e na sua palavra o Senhor Deus planejou, já desde o Antigo Testamento, dizer para o seu povo, o povo de Israel: não joguem fora os pecadores, não joguem no lixo aqueles que erraram, mesmo que eles tenham matado alguém. Não jogue fora aqueles que involuntariamente têm tentado vencer, mas que são fracos. Aqueles que se sentem humilhados, porque nessa vida, segundo eles pensam, eles não são nada. Não jogue fora. Eu não tenho um lixo, eu tenho cidades. Cidades de refúgio. E sendo você e eu, Jesus e as mãos de Jesus, os braços dele, a boca dele, olha para o lado. Vê do seu lado alguém cansado, oprimido, que ainda fica aí levantando e tentando se arrastar nessa vida, colocando uma roupinha, uma máscara, uma coisa, e vindo para a igreja para dizer: eu sou crente. Leva a Bíblia debaixo do braço, entra para a igreja e diz assim: eu sou crente. Alguns tentam se maquiar melhor para o pecado não aparecer. Eu começo o ano de 2013, meu 3º ano na Igreja Central de Curitiba, me sentindo pecador, miserável, me sentindo culpado, me sentindo impuro. E é por isso que eu vim de novo aqui, para esse lugar, para essa cidade de refúgio, para essa igreja de amor. Quem está do seu lado precisa sentir um toque de amor. Quem está do seu lado precisa sentir um olhar de amor. Quem está do seu lado precisa receber um abraço de aceitação. Para quem está do lado é mais fácil, né? Quem está atrás também, quem está na frente também. Aquele que você vai encontrar ali na saída, para quem você vai olhar de longe e de repente na sua cabeça vai vir aquele pensamento: está fazendo o que aqui ainda? Ele precisa de um abraço e palavras que digam assim: que bom que você está aqui, você ainda vai conseguir, você vai conseguir, vai dar certo, vai dar certo. E é só por isso que eu estou aqui, queridos. Porque Jesus ainda me diz: para de ouvir o acusador,
Para de se sentir acusado, para de se sentir pecador, para de se sentir impuro, para de se sentir fraco. Vai dar certo, vai dar certo. Você só não pode parar de lutar. Não para nada. Não pare, não perca atenção. Olhe direto. Esse lugar é o lugar onde os pecadores são transformados em santos pelo sangue do poderoso Senhor Jesus Cristo. Esse lugar onde os fora da lei são considerados na lei pelo sangue do Senhor Jesus. Onde os duros de coração, os frios, aqueles que não conseguem sentir nada, eles têm o seu coração esquentado e aquecido pelo fogo do Espírito. Esse é o lugar. E a gente está aqui para recomeçar. Quer recomeçar? Precisa de recomeçar? Então, enquanto essa música acontece agora, você vai fechar os olhos e vai falar com Jesus. Diz: Senhor, o Senhor que é a minha cidade de refúgio, representado por essa igreja. Senhor, eu preciso receber do Senhor, eu preciso dar também, eu preciso vencer, eu preciso ver, Pai, que existe possibilidade para mim. Me perdoa, Pai. Pega a minha mão, me coloca para frente e para cima. Fala com Ele e faz a entrega, faz o pedido. O Senhor está dizendo para mim: Senhor, obrigado. O Senhor está dizendo: vai dar certo, você vai conseguir. Eu agradeço e tomo posse disso em nome de Jesus. Mais uma vez estou aqui, cansada de tentar. Lutas vêm no meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte e resistir, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim e eu venho te pedir. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me pra repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinha caminhar, meus passos tropeçando vão, sem forças pra lutar. Mas quando eu volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me pra repousar um pouco no teu colo, descansar
assim dormir. Pai, vem dar-me o teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Segura-me pra repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir em paz. Feche seus olhos. Pai amado, ainda agora, Senhor, enquanto estava ali falando com o Senhor, pedindo ao Senhor forças, perdão, pedindo ao Senhor que o fogo do seu Espírito aqueça o meu coração. Daqui a pouco, Pai, eu abri os olhos e olhei para essa multidão de pessoas. Ainda tinha um levantado aqui, outro ali, tantos orando, falando com o Senhor. E eu me lembrei, Pai, que eu não estou sozinho nessa luta. Nós estamos juntos, Pai, nessa luta. O Senhor ouviu, Pai, aqui os clamores que subiram ao céu enquanto a música acontecia. Enquanto esse pedido, esse rogo era erguido ao céu. Pai, nós sabemos que se lutarmos, o Senhor nos vai dar o galardão. Porque para o Senhor Jesus, lutar é vencer. Lutar. Que ninguém desista de lutar, Pai. Eu sei que nós não somos ainda nos ideais de Deus e humanos a igreja do amor. Mas somos a igreja do amor, porque Jesus completa as nossas falhas. E estamos lutando, Pai. Queremos ser a igreja do amor. Toma-nos nas suas mãos, Pai. Porque para que essa igreja seja a igreja do amor, eu tenho que ser amor. Minha esposa Maricel tem que ser amor. Os anciãos dessa igreja têm que ser amor. Cada membro, cada criança dessa igreja tem que ser amor. E nós ainda somos tão carentes, Pai. Hoje, Pai, recebemos a sua palavra que nos diz: vai dar certo. Você vai conseguir. Isso é o que nos impulsiona, Pai. Obrigado pela sua palavra, pelo Senhor Jesus, que é tudo para nós e em nós. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.